Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Quem achou, deixa eu ver, diga amém. Quem não achou, acompanhe aqui no telão. A Bíblia diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisarem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Glória a Deus. Só de ler essas promessas e essa palavra em Josué capítulo 1, já dá para soltar um glória a Deus e tomar posse. Amém? É uma palavra tão poderosa. Era um momento crucial na história de Israel e na vida de Josué. Após a morte de Moisés, o grande líder de Israel, o grande libertador de Israel, e Deus dá uma direção e um propósito para Josué. Porque uma coisa que nós temos que atentar, irmãos, e que nós observamos muito nesta época, é uma quantidade enorme de pessoas que têm uma vida sem razão de ser, sem propósito, uma vida vazia, uma vida sem objetivo, uma vida sem verdadeiros valores, fora do propósito de Deus. Mas Deus tem uma vida com propósito para nós, e esse é o nosso tema de hoje. Fale para quem está aí do teu lado: Deus quer que você tenha uma vida com propósito. Deus não nos chamou, irmãos, para uma vida sem sentido, uma vida sem razão de ser, uma vida vazia, uma vida que uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu já não quero mais, numa época eu estou com um propósito, depois já estou com outro. Não, Deus quer dirigir a nossa vida por completo. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, quando a gente começa a ler, é que Moisés havia morrido. Moisés, servo de Deus, estava morto. Mas Deus se dirige para Josué, o auxiliar de Moisés. Josué, no versículo 2, Deus se dirige para Moisés, para Josué, e diz assim: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Olha como Deus
está falando de Moisés já morto, Moisés já estava morto, mas Deus está falando para Josué sobre Moisés, ainda dizendo: Moisés, o meu servo Moisés, já está morto. É impressionante para mim, que o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, ainda fala sobre Moisés, mesmo Moisés já estando morto, Deus ainda fala dele como seu servo. Olha como a vida de Moisés foi uma vida tão digna e tão dentro do propósito e do chamado de Deus, que mesmo depois de morto, ele ainda era um servo do Senhor. E eu fico pensando, como vão se lembrar de nós depois da nossa morte? Essa vida passa muito rápido. Quem aqui, igual o pastor Valério, já tem mais de 50? Levanta a mão, deixa eu ver. A vida passa voando. Eu lembro, Paulinho, a gente, criança lá na Avenida dos Estudantes, ali indo para o Justino Gerri Faria. Mas o tempo passa rápido demais. E como vão se lembrar de mim ou de você depois da nossa partida? O que nós vamos deixar depois que nós partirmos? Diz que um dia perguntaram para uma pessoa assim: o que é que você gostaria que alguém falasse a teu respeito no seu velório? Já parou para pensar disso? Irmão, é até ruim falar disso, mas sabe o que eu gostaria que alguém falasse no meu velório? Sabe o que? Olha, está mexendo, está levantando, está ressuscitando. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, como vão se lembrar de nós após a nossa morte? Eu estava lendo esses dias a história dos avivamentos, e lendo um pouco sobre o avivamento de John Wesley, nos anos 1700, depois da reforma protestante, nos anos de 1500, com Martinho Lutero. O primeiro grande avivamento no mundo foi através de John Wesley, e John Wesley deixou uma história, um legado tremendo para toda a igreja. E John Wesley e seus amigos, eles criaram um grupo de oração, que eles chamavam de Clube Santo, onde eles buscavam a santidade, eles se reuniam para adorar, eles se reuniam para orar constantemente e perseverantemente. E John Wesley, ele tinha um propósito, e a sua oração e o seu conselho para o Clube Santo, que ele reunia para a oração, era que eles não perdessem, escute isso, irmãos, que eles não perdessem nem 15 minutos de tempo no mês, sem algum propósito e objetivo. E John Wesley tinha sua vida direcionada de forma tão dedicada na presença de Deus e na vontade de Deus, que ele não perdia um minuto do seu tempo. Ele era capaz até de, quando ele se deitava para dormir, ele dormia imediatamente, porque nem tempo perdido rolando na cama John Wesley passava. Uma vida com propósitos, mas um homem que ganhou milhões de pessoas para Cristo, que influenciou todas as gerações e séculos vindouros, até na nossa época, mais de 300 anos depois de John Wesley, nós ainda nos lembramos da história e do legado da vida de um homem como aquele. Porque uma coisa é deixarmos uma herança para os nossos descendentes. E a Bíblia diz em Provérbios 13, 22, que o justo deixará uma herança para os seus descendentes. Deus vai te abençoar tanto nesta vida, que você vai deixar uma herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. 10 pessoas já tomaram posse, mas isso é uma bênção que Deus nos promete.
Quem vai deixar uma herança para os seus filhos? Isso é bênção, é promessa. A herança é aquilo que você deixa para os outros, é aquilo que você deixa de material, de patrimônio para a sua descendência. Porém, Deus não nos chamou para ter uma vida e deixar apenas uma herança para as outras pessoas que são nossos descendentes. Deus nos escolheu para deixarmos também um legado, além da herança material. Você pode deixar um legado para a próxima geração. O legado não é aquilo que você deixa para alguém, o legado é aquilo que você deixa na vida de alguém. É o que vão falar de você, é o exemplo que você deu, é o testemunho que vão dizer a teu respeito mesmo depois da sua morte. Igreja, para mim é impressionante ouvir o próprio Deus falando para Josué: Josué, Moisés, o meu servo Moisés, está morto, agora chegou a tua vez, Josué. E Josué, um exemplo de alguém dedicado na obra que Deus o chamou para fazer ao lado de Moisés. Josué, um auxiliar dedicado, fiel que Moisés tinha. Todo líder precisa ter pessoas como Josué ao seu lado, que servem com amor, que sabem esperar o momento em que Deus vai lhe colocar também num posto de liderança. Tem muita gente hoje impaciente, tem muita gente hoje em dia querendo o lugar de outro, tem muita gente hoje em dia querendo puxar o tapete do chefe lá no trabalho, de alguém que é superior a ele. Infelizmente, irmãos, tem muita gente querendo dar uma rasteira em alguém para tomar o lugar que é do outro. Josué, ele soube esperar a hora certa e a hora de Deus para ele assumir um cargo de liderança. Enquanto isso, Josué foi fiel, foi perseverante, ele estava ao lado de Moisés, ele servia Moisés, ele estava se preparando para quando chegasse a hora em que Deus lhe chamaria para uma obra gloriosa. Deixa eu perguntar aqui, quem está se preparando a cada dia mais para a obra que Deus tem para a tua vida, para o momento em que Deus vai te chamar e você vai poder responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto. Naquele momento Josué estava pronto, mas leia comigo Êxodo 33, versículo 11, olha como Josué se comportava quando ele auxiliava Moisés. Êxodo 33, versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. O que Moisés fazia? Voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Olha que exemplo de alguém que serve voluntariamente com amor. Jesus disse assim: se você faz apenas o que é mandado fazer, que tipo de servo você é? Servo inútil. Mas Josué não era um servo inútil. Josué servia Moisés, e depois que Moisés voltava para a sua casa, para a sua tenda, e se afastava da tenda do encontro, do tabernáculo do encontro com Deus, Josué permanecia lá. Ele não era aquele que estava assim: ah, meu líder precisa me deixar ir embora logo. Ah, está na hora de eu sair, deixa eu picar o ponto logo e já sair, porque eu não posso ficar um minuto a mais do que é a minha obrigação. Ah, eu não posso fazer uma coisinha a mais do que é a minha obrigação. E às vezes até na obra de Deus, algumas pessoas têm essa mentalidade.
Ah, isso não é função minha. Ah, isso é outra pessoa que tem que fazer. Ah, isso não é para mim. Irmãos, Deus nos colocou na presença dEle para servir. E se é para ficar além do que Moisés ficou, nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero a Tua presença, eu quero Te servir mais, eu quero Te servir com amor, eu quero Te servir além da minha obrigação. Porque quando Deus precisou de um líder, depois que Moisés estava morto, quem Deus chamou? Josué. Quando Deus precisa de alguém para uma função, para uma missão, para uma obra, quem Ele vai chamar? Ele olha as atitudes ao longo dos anos, Ele conhece o coração, a intenção, os pensamentos, e Ele vai encontrar um Josué para Ele colocar onde Ele quer colocar. Deus conhece todas as coisas. E irmãos, voltando para Josué capítulo 1, nós podemos ver que Moisés havia morrido, mas ele disse para Josué: prepare-se agora, passe este Jordão, você e todo esse povo, porque eu vou dar aos filhos de Israel essa terra, como eu prometi a Moisés. Moisés estava morto, Moisés não levou o povo de Israel à terra prometida, Moisés tinha morrido, mas a promessa de Deus não morreu. Os homens passam, Wesley morreu, Billy Graham morreu, David Young Shu morreu, mas a promessa do Senhor para salvar as nações, para trazer um grande avivamento antes da volta do Senhor e restaurar todas as coisas, a promessa de Deus permanece firme, permanece de pé, porque a promessa do Senhor não passa. Homens passam, mas a promessa do Senhor é eterna. Os céus e a terra passarão, disse Jesus. Mateus 24:35, diga comigo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! A palavra do Senhor não passará. A promessa do Senhor não vai passar. O que Deus prometeu na sua vida, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Se você crê, toma posse, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, nós precisamos ter essa vida com propósito. E eu enxergo aqui, nesses versículos de Josué capítulo 1, como nós podemos ter uma vida com propósito. Eu enxergo aqui primeiro a parte de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que é a obra de Deus, a promessa do Senhor, para que eu e você tenhamos uma vida com propósito. E para isso eu quero ler novamente o verso 5, Josué 1:5. Olha a parte de Deus nessa história: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Eu e você podemos ter uma vida com propósitos, uma vida na direção e na bênção de Deus, porque o Senhor está conosco. As lutas podem surgir. Deus não estava dizendo para Josué: vai ser fácil, não. Deus preparou Josué para a guerra, mas Deus falou para ele: Josué, ninguém vai derrotar você, ninguém vai resistir você todos os dias da sua vida. Josué, lembre-se de Moisés, como eu estive com Moisés, agora eu vou estar com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Isso nos mostra quem é Deus para nós.
Quem é Deus para você? Se você pudesse definir por esse texto, eu definiria: Deus é fiel para mim. Deus é fiel para cumprir suas promessas na minha vida. Você consegue levantar sua voz e declarar: o meu Deus é fiel para mim. Fale para alguém do teu lado: Deus é fiel para você. Não te deixarei, não te abandonarei, ninguém derrotará você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. É a parte de Deus, Ele está prometendo: eu não vou te desamparar. Se você passar por luta, eu vou estar do teu lado, eu não vou te abandonar, ninguém vai derrotar você. Pode enfrentar luta, pode ter dificuldade, mas você vai vencer, porque eu estou do teu lado, diz o Senhor. Aleluia! Você vai vencer. Irmãos, Deus nos chamou para isso, e Ele está dizendo: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Romanos capítulo 8 diz que nele nós somos mais do que vencedores. Tia Laírce, você é mais do que vencedora. Quem aqui é mais do que vencedor? Aleluia! Mais do que vencedor. Deus está dizendo, e é por isso que eu posso ter uma vida com propósito, porque eu sei que Deus não vai falhar comigo, Deus não vai falhar com você. Agora tem a nossa parte, a nossa atitude, para ter uma vida com propósito. Tem aquilo que Deus fala que eu e você temos que nos posicionar e fazer. E a ênfase aqui neste capítulo de Josué, e por 3 vezes Deus repete essa ordem. Deus diz: seja assim, essa é a tua parte. É como se Deus estivesse dizendo para mim, para você, para o Josué e para qualquer um de nós. Deus está dizendo assim: eu serei fiel com você, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Ninguém vai derrotar você todos os dias da sua vida, mas a tua parte é esta: seja forte e corajoso. 3 vezes Deus fala: seja forte e corajoso. Versículo 6, Deus diz: seja forte e corajoso. Versículo 7, Deus diz: então somente seja forte e muito corajoso. Versículo 9, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Essa é a nossa parte. Aí eu pergunto: quem é você com base nesse texto? Eu sou forte e corajoso. Quem é você? Me ajudem aí, quem é você? Como o Senhor está dizendo, qual é a sua atitude? Levanta a tua mão e diga: eu sou forte e corajoso. Forte e corajoso. No hebraico aqui, seja forte, tem o significado de fortalecer, endurecer, prevalecer, persistir, ser resoluto, esforçar-se. Seja forte, persevere, não desanime, não desista, seja resistente. Resistente. Eu comentei hoje cedo que eu gosto do filme Rocky, do Rocky Balboa. Quem assistiu Rocky Balboa? Quem lembra? A geração mais dos bebezinhos, acho que nem sabe quem é isso, né, irmão Adilson? Quero até desafiar os meninos ali. Cadê o guitarrista Yuri, baterista Vitor, tecladista Juliano?
esses bebezinhos nem sabem o que é rock balboa, vocês não conseguem nem fazer a notinha da música tema. Depois eu quero ver se vocês conseguem. Vamos ver se eles são raiz mesmo. Mas quando você assiste um filme igual Rock, ele está lá no ringue, ele apanha, ele leva soco, ele está sangrando, cai, vai para as lonas, volta, e vai, aí se levanta, e toma fôlego, e vai apanhando, apanha a luta inteira, apanha, mas ele persiste, e no final, ele vai lá e vence, ele vai lá e derrota o inimigo. Para mim a promessa que Deus está fazendo para Josué, dizendo: ninguém vai resistir você todos os dias da sua vida, e seja forte e corajoso, é que Deus está dizendo, não que você vai ser um rock balboa, mas que você vai persistir, e vai levantar, e vai vencer, e vai dar a volta por cima. Você pode apanhar aqui ou ali, mas a bênção de Deus está com você, e você é mais do que vencedor. Eu e você não somos um rock balboa, mas o nosso Senhor é a rocha eterna, é aquele que é o Todo-Poderoso, é aquele que apanhou, que foi açoitado, que recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça, que foi transpassado por uma lança, que foi cravado na cruz, que morreu, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno. Jesus é a nossa força, e nele nós somos fortes. Aleluia! Por isso o profeta Joel profetizou: no Senhor diga o fraco, eu sou forte. Tem alguém que é forte no Senhor aqui? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele, me ajude aqui, igreja, tudo posso naquele que me fortalece. Só você, levanta a tua mão e declare isso: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! A tua força é o Senhor, é o Senhor. Seja forte e corajoso. A palavra corajoso aqui, no hebraico, significa alerta, coragem, força, bravura, ânimo, audácia, ousadia. Tenha ânimo, seja ousado, acredita, não tenha medo. O mundo inteiro pode estar dizendo, vai ser difícil. O Brasil inteiro pode estar prevendo, vai ser crise. Não vai ter picanha, não vai ter isso, mas em Deus você vai ser ousado. Quando o mundo pensa em recuar, em dar um passo para trás, você vai avançar no poder do nome de Jesus. Você vai receber uma ousadia sobrenatural de Deus, e pode estar todo mundo olhando com pessimismo, você vai acreditar e vai avançar em nome do Senhor Jesus. Ousadia, coragem, tenha ânimo. Tem gente, irmãos, que se amedronta com qualquer coisa, mas a minha e a sua parte nesta vida posicionada para receber e tomar posse das promessas do Senhor é ser forte e corajoso. Israel estava diante da terra prometida. Israel estava diante daquilo que Deus havia prometido para eles, e 40 anos eles deram voltas no deserto e não entraram na terra. Agora eles estavam diante daquela terra com Josué, e Deus prometeu assim: eu vou estar com vocês todos os dias, mas para vocês entrarem na terra e tomarem as promessas,
sejam fortes e corajosos. Esse é o conselho de Deus para você hoje: seja forte e corajoso, esforça-te, tem bom ânimo. Agora, como é possível isso? Como eu e você podemos avançar e tomar posse das promessas? Tem 3 coisas que esse texto aqui fala claramente. Lá no comecinho do capítulo, diz assim no versículo 3: todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês. Onde você colocar a planta dos pés, eu darei a vocês. Nos seus pés, tem uma impressão digital, para tomar posse e ter propriedade. Deus está prometendo para Israel, e eu tomo posse dessa promessa. Quero contar um detalhe aqui para vocês. Quando nós começamos a ver uma área, um local maior, para a construção de um novo templo para a igreja, e nos apresentaram aquela área, onde vai ser a nova igreja. Quem já viu o projeto da nova igreja, irmãos? Quem está animado? É pela fé. É Deus dizendo para nós assim: sejam fortes e corajosos. Porque nós estamos como Zorobabel: Senhor, não tem recurso, Senhor, eu não sou capaz, é impossível eu dar esse passo, mas Jesus vai dar o passo e nós vamos agarrados em Jesus. É pela fé. Mas aquele que prometeu, ele diz assim na sua palavra: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Está nas mãos dele. É um passo de ousadia e de coragem na dependência total dele, porque tudo é dele, é por ele e é para ele, Jesus Cristo. Mas quando nos apresentaram aquela área e nós começamos a orar e colocar nas mãos de Deus, um dia eu e a pastora Débora e o pastor Mateus, nós fomos até lá à frente daquela área, descemos do carro, passamos a cerca e entramos lá. E aqui eu quero declarar algo, contar algo que era um segredinho. Nós entramos lá, tiramos o sapato e falamos: vamos pisar nessa terra e declarar que é nossa em nome de Jesus. Aí tiramos o sapato, a pastora tirou, o pastor Mateus e eu tiramos, a pastora Débora falou: ó, tira a meia também. Aí tiramos a meia, colocamos o pé na terra prometida. Era só uma promessa, era só um sonho, Rodrigo, mas nós colocamos o pé lá e declaramos: Deus vai nos dar essa terra para a nossa nova igreja. E irmãos, Deus nos deu aquela terra para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E nós damos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só por Ele. Esse texto de Josué diz que todo lugar que você colocar a planta dos seus pés será seu. Sabe aquela casa, aquele apartamento que você vai olhar, que você vai gostar, e você vai dizer: ah, Senhor, eu não tenho condição. Tira teu sapato lá discretamente, cuide para que não esteja com chulé. Tira teu sapato, coloca a planta dos teus pés lá e profetiza: eu tomo posse dessa propriedade em nome de Jesus. Você pode não ter recursos, você pode não ter condições, mas o dono do ouro e da prata tem, e ele vai cuidar para abençoar tudo aquilo que você clamar e pedir a ele, em nome de Jesus. Você vai lá você vai entrar naquele carro, Juliano e Bárbara lá, 4 crianças, vai entrar naquele carro de 7 lugares, tira o sapato lá, pisa no carro e declara: é meu em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse texto está dizendo: o que você colocar a planta dos pés, será de vocês. Onde você andar, eu vou estar com vocês. Onde você estiver, eu vou estar com vocês.
Olha só o verso 7, finalzinho do verso 7, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Olha a promessa, onde eu colocar o pé, vai ser meu, onde eu andar, Deus vai estar comigo e eu vou ser bem-sucedido. Onde eu colocar o pé, Deus vai me dar. Onde eu andar, o Senhor está comigo. Ele estará com você por onde quer que andar. E Ele também promete no verso 8, se você guardar e falar da minha palavra, final do verso 8 diz assim, então você prosperará e será bem-sucedido. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Você coloca teus pés, é teu. Você coloca as tuas mãos, vai prosperar. Onde você andar, Deus vai andar do teu lado. Aleluia! Essa palavra não é para um derrotado, essa promessa não é para um coitadinho, essa promessa é para um povo mais do que vencedor em Cristo Jesus, é para uma igreja que acredita na promessa e na palavra do Senhor. Deus te chamou para a vitória, para vencer, em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos, fica de pé. Eu sinto a presença do Senhor, a unção do Senhor. Mas para você, finalizando aqui, irmãos, para você ter essa vida com propósitos, e ser forte e corajoso, você precisa falar dessa palavra todos os dias da sua vida. Verso 8, olha o que diz o verso 8, não cesse de falar deste livro da lei. Falar, não aparte da sua boca. Escute uma coisa, não basta só vir ao culto no domingo e escutar a palavra, não é só ouvir. Deus está dizendo, não afaste da tua boca a palavra, não cesse de falar. Fale da palavra com seus irmãos da igreja, fale dessa palavra com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, fale dessa palavra com seus vizinhos, com seus amigos, fale dessa palavra para você mesmo. Quando você se pegar com medo de alguma coisa, quando você se pegar numa dificuldade, não cesse de falar das palavras deste livro, pelo contrário, medita nele de dia e de noite. Pensa na palavra, fala a palavra de dia e de noite, porque assim você vai se tornar a cada dia mais forte e corajoso na presença do Senhor. É a palavra. Foi com a palavra que Deus criou os céus e a terra. É com a palavra que Hebreus 1 diz que Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Foi com a palavra que Jesus venceu a tentação do diabo no deserto. E é com esta palavra que eu e você vencemos e prevalecemos. Fale da palavra, creia na palavra. Não tenha medo, Deus está do teu lado, e você vai prevalecer, você vai prevalecer, amém? Fale para quem está aí do teu lado, seja forte, seja corajoso. Deixa eu ver, vocês vão aceitar o desafio? Vocês acham que esses meninos... Irmãos, eu confesso que eu achava que esses bebezinhos não conheciam o tema do rock. Parabéns. Já pode casar, irmão Adilson? Glória a Deus, vocês estão de parabéns. Mas irmãos, erga a tua cabeça. Esse não é um ano para você recuar e ter medo. Segura na mão de alguém que está aí e diga assim, seja forte e corajoso. Deus é fiel com você. Então apenas seja forte e corajoso.
não tenha medo. Se tem alguém aí da tua família, fica de mãos dadas, vamos cantar, vamos declarar que Deus cumprirá. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. A promessa dEle é real, e Ele não vai falhar com você, mas você vai sair daqui disposto a lutar, como alguém forte e corajoso, no poder do Espírito Santo de Deus.